vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, a nossa mente, sentindo toda a espiritualidade maior presente nessa casa, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, nos sentindo toda a paz, todo o amor de Jesus Cristo, energia de amor, de luz. Vamos nos conectando e aguardando agora as palavras do Evangelho de Jesus, que possamos compreender cada ensinamento, cada exemplo desse Mestre e que possamos aplicá-lo, aplicar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia. Eita. Não sabe o que você perguntou. Ai, gente, é que o nosso palestrante hoje não pôde vir e avisou agora, né, que não dava. Mas a gente então vai quebrar o galho. Então, bom dia, né, para vocês todos, né? Bem-vindos ao grupo Joana de Ângeles. Nós vamos agora para a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Vocês que estão acompanhando o estudo. Mundo Espírita ou dos Espíritos. É o capítulo 1, as questões 76 até 86, se não me engano, deixa eu ver, até 87. A gente sabe que no universo tem 3 princípios, né? Tem Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. O que não é espírito é matéria e vice-versa, né? Então, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? O que é o espírito, né? E os benfeitores dizem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Interessante, né? Fora do mundo material, né? Mas, encarnados, a gente está na matéria e essa matéria depende da inteligência do espírito, né? Para se formar, para se exteriorizar, para se movimentar. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seja, de Deus, né? Ou seriam emanações, porções da divindade? Porque tem muitas crenças que dizem, né, que seríamos parte de Deus e que depois voltaríamos para o todo, né? O indiano acredita nisso, né? Que depois a gente é parte como fagulhas de uma tora, né? Quando você pega assim na fogueira, e que depois isso voltaria para o todo, né? Nós aqui, espíritas, sabemos que não, porque o espírito ele é uma individualidade, é uma criação. Tanto que os espíritos falam assim: meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é o homem. Para a gente tentar entender. Então Deus cria, mas a criação não é Deus. Ele é uma criação, assim como você faz a máquina, pinta um quadro, você não é o quadro, mas você o fez, né? Então, ele fala: quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então, é lógico, tem coisas que a gente nunca, por enquanto, né, não vai dar para saber como Deus criou, de onde a gente veio, como foi que tudo começou, né? Então, se vocês quiserem, tem muitos estudos sobre isso, né? Eu gosto muito do estudo do Júlio Greuzer, né?
que ele fala da criação, desde o Adão, o Sebastião Camargo, né? Leon Denis, que fala, né, que o ser dorme na pedra, né? Sonha no vegetal, se move no animal e torna-se indivíduo no ser humano, né? Então tem muitos estudos que depois vão complementar essas informações de Kardec, né? Então a gente só tem o espírito, né, o princípio inteligente, que começa simples e ignorante, a gente já viu isso, né? E vai se aperfeiçoando até chegar onde nós estamos, né? Então Kardec continua, mas os espíritos, eles tiveram um começo ou bem são como Deus assim de toda a eternidade? Ora, se eles tivessem tido, se não tivesse tido um princípio, eles seriam igual a Deus, né? Quer dizer, a gente tem, só Deus é eterno, nós fomos criados. Então, às vezes a gente fala, somos um espírito eterno. Não, nós somos imortais, né? Eterno é Deus. Então, Deus uma hora cria. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, ele conta que quando a Terra estava assim, esfriando, se acomodando, né? Jesus trouxe de algum lugar do orbe uma espécie, veio como se fosse uma nuvem. Isso está bem no comecinho do livro Caminho da Luz, acho que no terceiro capítulo. Vem como se fosse uma nuvem e aquilo envolve, como uma neblina espessa que envolve a terra. Então diz que ali estavam os germes da gente, quer dizer, do princípio inteligente que teria para povoar a terra, né? A humanidade. Então procurem lá, Caminho da Luz é outro livro que também vai nos fazer entender, né? Então ele diz, continuando a questão 78, Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas saber quando e como Ele nos criou, nós não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Quer dizer, nem eles sabiam, os benfeitores que estavam nos falando, né? Aí é que está o mistério. Prosseguindo, Kardec fala, mas visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, hoje, a gente já sabe mais ou menos, como eu estava falando para vocês, dessas teorias, né? Que o princípio inteligente, estagiando no mundo, alguns dizem estagiando, né? Outros dizem já vivenciando. No mundo material, ali ele começa, né? Naquele movimento da pedra, de atração, repulsão, ele começa a sentir, por isso que Leon Denis diz, dorme, né? Porque dormindo ele vai absorvendo, né? A primeira lei de atração, lei de repulsão, né? Então, nesses movimentos, depois ele passa a estagiar no mundo vegetal, né? No mundo animal. E assim vem vindo. E na mesma medida em que o espírito usa a matéria para se expressar, porque senão ele não teria, essa matéria também vai sendo aperfeiçoada pela própria reação, porque ele é o princípio inteligente, a matéria é inerte. Então, é como uma massinha que depende, por exemplo, eu que não tenho muita habilidade, na verdade nenhuma, se eu pego a massinha, meu neto ganha de mim para fazer um bichinho, porque não sai, né? Gato, 2 bolinhas e um negocinho. Mas aquele que tem habilidade faz coisas lindas, né? Com biscuit, né? Gente que modela, né? Tem arte, né? Então, é a inteligência e a habilidade. A mesma coisa, o espírito, ele mexendo ali na matéria, ele vai aperfeiçoando. Livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz e Chico Xavier. Ali vocês vão entender todo o princípio de como isso se deu, a evolução da matéria e a evolução
do espírito, né? Ambos interagindo, por isso que o espírito encarna, porque é na matéria, e o mundo seria um laboratório para o espírito, né? Ele vai mexendo, vai manipulando essa matéria. Tanto que hoje a gente sabe que a nossa mente comanda, mente sã, corpo são, isso já é bem antigo, né? E é uma realidade que hoje a ciência confirma. Você quer ter boa saúde, que suas células estejam bem harmonizadas, equilibradas, tenha bons pensamentos, bons sentimentos. Quer dizer, é o espírito mexendo no corpo, mexendo na matéria, né? Então dá para a gente imaginar que o comecinho disso ainda está em estudo, porque tem uma vertente que diz que começa o princípio inteligente a agir na matéria. Por exemplo, Décio Andoli, ele fala da pineal no peixe, outros falam, não, é desde lá. Quer dizer, está em aberto, né? Não importa muito a gente saber, ter certeza, porque não vamos ter mesmo, né? Se é assim ou se é assado, mas importa a gente entender que tudo que há no mundo material é resultado da inteligência do ser espiritual, né? Matéria por si mesmo, né? Tanto que quando a gente morre, né? Saiu a alma, o corpo, né? Acaba. Continuando, ele fala, visto que a criação, essa já vi, né? Visto que há dois elementos no universo, o elemento inteligente, né? Os espíritos são formados do elemento inteligente e os corpos do elemento material. Claro, tem a matéria, né? Mas alguns dizem que nosso corpo, isso é Sebastião Camargo, Evolução da Consciência, senão, do átomo ao arcanjo, a evolução da consciência é o nome do livro, né? Então ele diz que cada célula nossa, cada partícula é um princípio inteligente, que está em evolução. André Luiz também fala sobre isso, quando ele diz que nossas células são animáculos, né? Que está em evolução e que no comando da nossa mente. Então, a gente vê que tem a matéria, mas a matéria precisa, para se desenvolver, desse princípio inteligente, né? Embora tenha as leis naturais que a regem, que está no capítulo à frente. Então, a criação dos espíritos é permanente ou teve lugar apenas na origem dos tempos? Isso quer dizer o quê? Deus criou tudo de uma vez ou Ele vem criando sempre? E aí eles respondem, é permanente. Quer dizer, Deus não cessa jamais de criar. Isso também Jesus confirmou, dizendo, meu Pai trabalha o tempo todo e eu também vim aqui para servir. Um convite a todos nós para trabalharmos o tempo todo. Ele não nos deu corpo e inteligência para a gente ficar de bobeira. Então Deus vai criando. Isso mais para frente a gente vai ver, né? Criação espontânea ou não, porque que nós aqui na Terra tem espíritos que está começando agora, isso serão assunto para as próximas aulinhas aqui, né? O estudo. Então os espíritos se formando, eles se formam espontaneamente ou eles procedem uns dos outros? A gente, né? A gente dá um corpo para o espírito, né, quando ele vai reencarnar. Mas o espírito nasce de alguém? É essa a questão que ele está perguntando, Kardec, né? Isso aí, como é que é? Os espíritos se formam espontaneamente ou eles procedem? Um dá origem ao outro, como a gente, né? Papai e mamãe têm um filhinho. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Tudo é mistério, né, para a gente. Né? Então, é evidente que as mônadas, né, a Aliança Espírita estuda bastante isso, as mônadas da Edgar Moon, né? Então, são criações de Deus. E o mundo já foi um mundo primitivo, acho que nós vimos isso no comecinho, né? E hoje, já mundo de expiação e provas quase chegando, indo, né, para regeneração e amor, não tem mais aquele espírito primitivo, primeiras encarnações, né? Já foi. O mundo já foi assim, a Terra, né? Mas Deus continua criando, evidente. Então, Raul Teixeira, ele fala, né?
que de vez em quando você ainda encontra espíritos primitivos no meio de espíritos civilizados, né? Então, algumas tribos que a gente vê aí, às vezes se descobrem no interior do Amazonas, na Austrália, né? Então, de vez em quando tem. E segundo ele, justamente para avançar, né? Para ajudar esses espíritos. Mas ainda assim não seriam primeiras encarnações deles, né? Então, não se dá mais aqui, mas seria um começo. Então, você vê que às vezes são espíritos, não digo ruim, imperfeito, mas ainda ignorantes, né, de muitas coisas. E ainda difícil de você, a inteligência ainda está para se desenvolver, né? Então, eles estão no meio da gente para a gente ajudar. Então, sempre tem esse foco, né? Quando a gente vê alguém assim, no meio da gente, puxa, mas como a pessoa não consegue, não tem ética, não tem moral, não tem isso, aquilo. Às vezes pode ser um espírito primitivo e compete a gente ajudar, exemplificar, ser um professor, ser aquele que educa o outro com nossas atitudes, com nossos exemplos. Isso ajudaria, é que a gente não faz, aí a gente condena, né? A gente exclui, né? Porque é muito endurecido, é um ignorante, é esse e aquilo. Na verdade, é um filho de Deus que está tentando aprender. Então, a gente deveria ajudar, como tudo. É só a gente parar para pensar, né? Os mentores nos ajudam tanto, apesar da nossa imperfeição, né? E por que a gente se acha tão arrogante, orgulhoso, vaidoso e despreza aquele que ainda precisa, carece de instrução, de auxílio, né? Então, Deus está criando o tempo todo. E ainda tem também, para a gente lembrar, o intercâmbio entre os mundos, né? De outros mundos vem para cá, a gente pode reencarnar por lá. Então tem essa troca, né? Aí Kardec muda o assunto e pergunta na 82, e é exato se dizer que os espíritos são imateriais? O que é o espírito? É uma fumacinha? Fumaça é matéria, né? Fumaça se fosse vapor, seria água condensada, né? Então, o que é o espírito? Como se pode definir uma coisa, dizem os espíritos, né? Quando falta termos de comparação e com uma linguagem de vocês que é tão insuficiente. Um cego de nascimento pode definir a luz? Imaterial não é o termo, seria incorpóreo. Incorpóreo é o mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, ele deve ser alguma coisa. É interessante a gente pensar nisso. O que é? Aí alguns dizem assim, o espírito é uma chama, é uma centelha, né? Não se sabe. Os videntes é que definem isso quando eles veem, né, espíritos assim muito evoluídos. A Mariluza conta que uma vez num desdobramento ela estava num campo meio perdida, assim, muito preocupada, onde que eu estou, como eu vim parar aqui, o que está acontecendo. E aí ela falou que o caminho bifurcava em 3 direções, para frente, para a direita e para a esquerda. E ela não sabia o que eu faço, para onde eu vou. Nisso ela vê uma luzinha, ela fala, alguém vem vindo com uma lanterna na mão, né? E conforme foi se aproximando, ela viu que a luz não era uma lanterna, saía de dentro do ser, né? Então ela fica olhando e fala, mas como? Está se iluminando sozinho. E era um vulto com um capuz, né? E ela disse que vai chegando perto e aquela luz saía do cardíaco, aqui do coração, né? Então ela falou que era a luz do próprio espírito. E quando ela baixa assim para ver a cara embaixo do capuz, era o Chico Xavier que encontrava, né? Então ela falou a luminosidade do espírito. Se vocês lerem os livros ou ouvirem palestra do Paulo César Frutuoso, que faz materialização, trabalha com materialização de espírito, ele diz que os espíritos superiores têm luz própria. Então, de onde vem essa luz, né? Entende? Então, por isso que alguns falam assim, então o espírito é uma chama, é uma luz, porque eles têm
Tanto que na materialização tem que ficar tudo escuro, né? E ele diz que quando eles chegam, eles se auto-iluminam. A luz deles ilumina o espaço, porque aí é uma luz própria, não seria essas lâmpadas que mexeria com o ectoplasma do espírito, né? Então, o que é o espírito? Ele diz, é alguma coisa, gente, não é? É incorpóreo, ou seja, não tem um corpo como esse nosso, que é formado de matéria adensada, né? Como disse Einstein, né? É energia condensada, eles não têm isso, mas eles são alguma coisa, né? Então tem uma explicação de Kardec aqui que ele diz assim: dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que a gente conhece sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta, ou seja, da visão. Se ele é cego de nascença, por mais que a gente tente explicar, ele nunca vai entender o que é o sol, o que é a luz, o que é uma cor. Não tem como, né? Da mesma forma, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação, que é os videntes, né? Então, como tudo que a gente vê é uma interpretação, o vidente, quando vê aquela chama, aquela luz, ele interpreta como luz, fazendo, né, um parâmetro com o que ele conhece, né? Prosseguindo, a 83, os espíritos têm fim, ou seja, a gente acaba, morre. Um dia a gente vai ser destruído. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, que é Deus. Mas o que perguntamos, diz Kardec, é se sua individualidade, ou seja, eu, né, que me acho gente, tem um termo, ou se num tempo dado, mais ou menos longo, esse elemento do que eles são formados não se dissemina, não retorna à massa, que é o que falam os hindus, né? Como ocorre com os corpos materiais. É difícil de compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Olha a pergunta de Kardec, né? Por que Kardec fazia todas essas questões, gente? Eles estudavam na época o espiritualismo racional, era uma matéria, né? Então eles tinham já essas questões desde 1700 e pouco, quando a ciência se desvinculou um pouco da religião e começou a estudar sobre a alma do ponto de vista científico, né? Então eles estavam já muito preocupados com isso. Isso fazia parte das reuniões de estudo dele, de Kardec e de outros cientistas da época, né? Então ele quer saber, a gente como um ser, né, criado tem fim? Porque se só Deus é eterno, nós somos ou não? E a resposta dos benfeitores: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E isto não é uma razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante sabe tudo que compreende um sábio. Dissemos que a existência do espírito não tem fim, e é tudo que nós podemos dizer agora. Não tem fim. Nós não temos fim. Segundo os espíritos, a única coisa que a gente tem determinado é que seremos perfeitos um dia. Jesus já deu o exemplo, né? Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Imagina, você está numa intimidade tão grande com Deus, que Jesus seria o médium de Deus, né? Trazendo para nós a vontade do Pai, como ele dizia, eu faço a vontade do meu Pai. Disse isso para a própria mãe, não estou aqui para te servir. Quando ela queria, fala do vinho, né, no casamento lá, ainda não é chegado, mãe. E ela mais insiste, meu filho, acabou o vinho, tá bom, mas ele fazia a vontade de Deus. E como que ele sabia da vontade de Deus? Porque estava em contato direto, né?
E esse contato, ele diz, vós sois deuses também. Quer dizer, a gente também temos o mesmo princípio que teve Jesus. Então a gente também vai chegar lá um dia, né? Vamos ter esse entendimento, vamos estar uno com o Pai, sem perder a nossa individualidade. Jesus continua Jesus. Lógico, para nós, Jesus é o nome que ele teve aqui encarnado, mas ele é um Cristo, né? Porque são muitos, né? A faixa que é crística, né? Então, a gente vai, a nossa predeterminação é sermos perfeitos, né? E provavelmente cuidarmos de algum planetinha por aí no universo, né? E morrer na cruz também, por que não, né? Se ele o fez, a gente também pode, né? Então, é essa a destinação da gente. Não vamos deixar de existir, porque não faria sentido toda uma trajetória, como diz Emmanuel, do arco ao arcanjo, porque o arcanjo também foi um átomo. Não faria sentido a gente ter toda essa trajetória e morrer na praia, como se diz, né? Não, né, se dissolver, né, como a gotinha no oceano. Mas a gotinha no oceano, ela continua gota. O oceano é feito, né? Se você pegar, vê lá as partículas, as moléculas, né? Ela está lá, né? Ela não dissolveu, né? Porque quando a gente consegue, a química, né, não separa os elementos, então não tem. Seguindo, entrando agora no mundo normal primitivo, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que nós vemos, ou seja, existe o mundo espiritual, né? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, não é o mundo material. Então, hoje mesmo estava ouvindo cedo, enquanto estava tomando banho, sobre uns casos assim de saída de corpo, né? Viagem astral, de estar na quinta dimensão, estar noutra dimensão, os sonhos, né? Então, esse mundo extrafísico é o mundo do espírito, né? Os mundos. Então, quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente imagina, né? Nossa, tem trilhões de estrelas, tal, são moradas materiais. Mas e as moradas imateriais, que é a morada do Espírito, né? As colônias, como a gente sabe, né? Que tem a Nosso Lar, que é a mais conhecida, né? Então, ela está, dizem, entre o Rio de Janeiro, São Paulo, por ali, eu imagino assim, aquela região de Penedo, Barra Mansa, sei lá, que é entre Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, né, naquele triângulo ali. Então, dizem que está por ali, quer dizer, e não muito distante do nosso chão, do nosso piso. Então, a gente está passando por ali, de repente a gente está cortando esse mundo. E não percebe, só os sensitivos, né, vão sentir. E eles criam. E, evidente, sendo imaterial, eles vão expandindo, encolhem, transportam de um lado para o outro, né? Então, existe esse mundo espiritual em várias dimensões. Então, quando se fala do Nosso Lar, André Luiz dorme, quem dormiu? Perispírito, né? Porque ele não tinha mais corpo físico. Ele andava com perispírito, e não sei se já passou, ou então é as próximas aulas, né? Mas, quando ele quer encontrar a mãe dele, ele sai com o corpo mental. Né? Ele dorme, o perispírito dorme, ele sai. E ele vai para uma outra colônia, porque ele não pode ir com o perispírito denso dele nesta colônia que era muito mais eterizada. Né? Quer dizer, já é uma outra dimensão, mais sutil. E quanto mais elevado, mais sutil, menos matéria densa, mais, né, eles chamam de matéria quintessenciada, né? Vai sendo cada vez mais extracorpórea, né? Quer dizer, você não, né? Até chegar, onde será que Jesus mora? Né, os esotéricos dizem que é no Sol, que no Sol tem uma comunidade de espíritos puros, para aguentar aquele calor, né? Tem que ser muito puro mesmo. Então, gente, existem esses mundos. E qual é dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, que é o principal na ordem das coisas? Qual que é o principal que vocês acham? Que vale mais, o mundo da matéria ou o mundo espiritual? E a resposta é o mundo espírita, é o mundo espiritual.
porque ele é pré-existente e é sobrevivente a tudo. Então, aquelas mônadas que Jesus traz quando está formando o planeta, ela já estava em algum lugar, já existia. Se o mundo acabar, falaram para o Chico, se o mundo acabar, sair a guerra atômica, ele falou, qual o problema? Jesus leva a gente para outro mundo, né? Porque esse mundo material, o espírito não precisa necessariamente dele, né? Então, eles são independentes. Aí o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes e, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, quando a gente vê numa das questões aqui que o espírito influencia a nossa vida, e aí os espíritos dizem a Kardec, muito mais do que vocês pensam, às vezes eles dirigem vocês, é que esse mundo, por ser imaterial, nos circunda, principalmente pela área do pensamento, pelo campo mental. Então, a gente está nossas mentes, é um livro excelente da Sueli Kaldachuri, Mentes Interconectadas. Marlene Nobre também fala sobre isso no Obsessão e Suas Máscaras. Então, você vê, a gente está sempre em comunhão, trocando ideia uns com os outros de acordo com a afinidade, né? Então, semelhante com semelhante, né? E por isso que o obsessor não é exatamente um obsessor, mas é alguém muito igual a nós, né? Comparsa, às vezes cúmplice, sócio. Então, a gente está o tempo todo trocando ideias, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Um mundo interfere no outro, porque o espírito vai interferir no mundo material, desde que ele estava nascendo. A gente vê em André Luiz, por exemplo, um espírito vai reencarnar. A mãe tem problemas, vamos imaginar assim, se droga, bebe e tal, e pode provocar naquele feto uma má formação. Mas se o espírito for superior, ou seja, ele domina. Então André Luiz Emmanuel, ele fala, quando vai reencarnar, muitas vezes o espírito escolhe até o espermatozoide para provocar alguma coisa no corpo. Quer dizer, o espírito está o tempo todo mexendo na matéria. Por outro lado, a matéria também mexe com o espírito, através do perispírito. Lembram disso? É o espírito, perispírito, o corpo físico, né? O perispírito é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, muita coisa que eu começo a me escravizar pelo prazer, eu babo de comer esse docinho, isso está passando para o espírito. É um prazer corpóreo, do tato, da sensação, né? Mas a gente passa para a alma isso. Então você interfere. Muitas vezes aliás, a gente fez isso esse tempo todo, a gente materializou bastante o nosso espírito, que fica meio que dominado pelos nossos vícios, pelas nossas crenças, enfim, conjunto de valores que a gente tem que oprime, o espírito não se expressa como ele desejaria, porque a gente tem aquelas crenças, porque a gente é egoísta, orgulhoso, vaidoso e tal, agressivo, e o espírito que é amor, porque sendo essência o espírito é puro. Deus cria tudo perfeito. Então o espírito nunca foi imperfeito, ele é ignorante, mas não é imperfeito. Então, a tendência interna, que aí o Fábio estava falando sobre instintos, né? Acho que foi na aula passada, a tendência é a gente querer o bem, o melhor, porque isso faz parte da herança divina. Mas a gente atrofia tudo isso quando a gente se escraviza aos prazeres do corpo, da matéria, né? É tão gostoso a cervejinha desce redonda. Então, aí você vai botando isso na cabeça, no espírito, e aí você passa a beber não uma, né? 2, 10, 20, quer dizer, e vai. E as doenças, né? Quando você está são e você começa a beber demais, a droga, cigarro, enfim, começa a mexer com o seu corpo. Isso vai para o perispírito, fica marcado no perispírito e retorna no outro corpo físico.
Então veja que há sempre essa interferência, né? E a última questão, né? Então, se o mundo corpóreo deixasse de existir, né? A gente teria outros mundos, né? Para viver, teríamos outra forma, porque sempre teríamos que evoluir mexendo, que nem um laboratório, né? Você não consegue fazer aula de química sem mexer no negócio, né? Não tem como. E a última questão, a 87, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, ou seja, eles estão isolados. Os espíritos estão por toda parte, acabei de falar, né? Os espíritos, os espaços infinitos, são por eles povoados no infinito, aos que estão sem cessar ao vosso lado. Vos observam, agem sobre vós com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das forças da natureza. Eles são instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos avançados, né? Como uma universidade. Então, uma escola que tenha desde que nem o seu USP aqui, né? Tem a faculdade e tem também o prézinho, né? Então, não poderia levar Daniel, meu netinho de 3 anos, para ter uma aula junto com Marco Aurélio, que é meu outro neto, que está no 1º ano de biologia. Não tem como, não dá acesso, porque ele só iria perturbar e não iria entender nada. Então, tem mundos que os espíritos não vão. Os superiores, né, vão a qualquer lugar, mas nós não podemos ir. Por outro lado, gente, isso é muito importante quando ele diz, né, que Deus, os espíritos são instrumentos, ou seja, todos nós somos instrumentos de Deus. E os obsessores ficam loucos da vida quando a gente fala, né? Porque olha só, e a gente fala embasado nessa questão, instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais. Então, por que um espírito às vezes obsedia a gente? Eu estava discutindo isso quarta-feira com um deles, né? Um obsessor que veio aí. Deus permite, cara, não é que você é poderoso. Deus deixa você cutucar o outro para ver se o outro anda. É providência divina. Ele não gostou, né? Porque colocou ele no lugar dele, né? Entende? Mas então Deus utiliza de tudo para o nosso bem, sempre. Então veja a resposta dos espíritos, né? Deus se serve dos espíritos para a realização dos seus objetivos providenciais, mas, né, não são todos que são esse instrumento. E aí termina aqui a próximo domingo, Felipe, ABCDFGH, é a Luciane. Luciane vai dar continuidade, a que fez a prece aqui agora, né? A falar da forma e da ubiquidade dos espíritos, né? A partir da questão 88. Fica com a Lu para a semana que vem. Deu para entender alguma coisa? Leiam e busquem as obras complementares, que aí a gente consegue compreender melhor. Atrasou muito? Atrasei muito? Ah, então tá. Então vamos finalizar agradecendo a Deus e a esses espíritos, né, gente? Eles estão por toda parte, com certeza estão aqui ao nosso lado. Os bons, né, graças a Deus, e os maus, quem sabe também, né, nossos companheiros que precisam também das nossas preces, das nossas vibrações, né, de compreensão, de acolhimento. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoando esse nosso planeta tão lindo. Que Jesus nos ampare. E a gente pede, Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, amparai-nos, fortalecei-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a melhorar o nosso mundo, a melhorar o nosso planeta, a desarmar os corações, para que possamos vivenciar a fraternidade, para termos um dia o sonho de Tiradentes, igualdade e liberdade. Sem fraternidade não será possível. Que a gente aprenda
de Jesus, que é manso e humilde, a sermos realmente um servidor, um instrumento de Deus para o bem comum de todos nós. Graças a Deus. Uma boa semana, gente.